Que a graça de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida. Esta é uma pergunta. A CCB, a Congregação Cristã no Brasil, é uma seita infernal ou uma igreja celestial? Nós vamos responder a esta pergunta. Que você possa prestar atenção. Se inscreva no canal, comente e compartilhe para que nós possamos divulgar a palavra de Deus e as verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos, possamos nos comprometer com a verdade. Mateus 23, 8 diz o seguinte: Vós, porém, não quereis ser chamados mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. O versículo 10 diz: Nem vos chameis guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. A palavra guia no original está pastor, portanto, pastor é aquele que conduz. Podemos chamar Jesus Cristo do nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Versículo 11: Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. O versículo 9 diz que não devemos chamar ninguém de pai, porque há um só Pai, o que está nos céus. A palavra padre significa pai. Portanto, é impróprio e indevido nós chamarmos líderes espirituais de padre e de pastor. Vamos entender melhor essas verdades com os versículos seguintes. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado, mensageiro. Portanto, Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo se intitulou servos de Jesus Cristo. Portanto, eu e você, se somos regenerados pela vida de Deus, pela vida que está no nosso espírito, se nós somos chamados filhos de Deus, nós somos servos de Deus. Eu e você somos irmãos em Cristo e servo de Deus. Colossenses 1, 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Portanto, a igreja não é um edifício. Não podemos classificar, portanto, uma construção, um templo, uma edificação de igreja. Igreja tal, igreja presbiteriana, igreja metodista, igreja batista, igreja quadrangular, igreja católica. Esses termos são indevidos de acordo com o puro ensino da palavra de Deus, segundo a revelação. Porque a igreja é o corpo de Cristo, de acordo com Colossenses 1, versículo 24. Isaías 56, 7. Também os levarei ao meu santuário e os festejarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus, através do seu profeta Isaías, disse bem claro que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Portanto, uma construção é uma casa onde abriga a igreja, porque a igreja é o corpo místico de Jesus,
o corpo vivo, que são indivíduos, pessoas separadas do mundo, para serem nova criatura, serem santificados. A igreja é o corpo de Cristo e a casa de oração é a edificação, é o edifício. Agora vamos ver outro versículo, Mateus 21, 13. E Jesus disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformai em covil de salteadores. Jesus ratifica, ele confirma que a construção, que o edifício será chamado casa de oração, porque os ladrões e malfeitores, aqueles que se diziam ser de Deus, de Jesus Cristo, eles estavam produzindo comércio na casa de oração, que é a construção, porque a igreja somos nós, o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. João capítulo 21, 15. Jesus se depara com Pedro e ele diz a Pedro, ele faz 3 perguntas. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus falou 3 vezes, enfatizando a necessidade de apacentar as ovelhas e os cordeiros de Jesus. Uma pergunta surge aqui. As ovelhas são de quem? Jesus deixa bem claro o pronome possessivo, meus e minhas. Apacenta os meus cordeiros. Portanto, um líder não pode dizer que as ovelhas são dele. Não pode dizer as minhas ovelhas. As ovelhas são de Jesus Cristo. Jesus Cristo deu a vida por mim e por você. Portanto, é impróprio, é uma petulância eu dizer dessa forma. Eu sou um pastor e essas são as minhas ovelhas. Mentira, isto é uma mentira, é uma inverdade, porque Jesus é o pastor das ovelhas. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, de acordo com João capítulo 21, do 15 ao 17. 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu. Pedro aqui dizia que ele era um presbítero, ele não se auto-intitulou pastor, porque ele sabia que o pastor era Jesus Cristo. Jesus Cristo falou com Pedro em João 21, 15 ao 17, pastoreia, mas mesmo Pedro, sabendo que deveria pastorear, ele se intitulou em 1 Pedro 5, do 1 ao 4, como presbítero. Presbítero, portanto, significa ancião, o mais velho, o líder espiritual. Portanto, a palavra de Deus, na sua pureza, não me autoriza a chamar ninguém de pastor, a não ser o supremo pastor, que é Jesus Cristo. Ele deseja que eu e você que tem um dom de pastor, você possa pastorear, mas que você não possa se apropriar do título somente da função de pastor, porque a função nós devemos ter, pastorear, levar a palavra de Deus aos nossos irmãos, porque eu sou ovelha e você também é ovelha do único pastor, que é Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz,
Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esse texto deixa bem claro que Jesus morreu, ressuscitou e trouxe dons aos homens. Dom de pastor, dom de mestre, dom de evangelista, dom de apóstolo, dom de profeta. É um dom para que a igreja de Jesus Cristo seja edificada em amor. Jeremias capítulo 5, versículo 26 diz o seguinte: porque entre o meu povo se acham perversos e ímpios, cada um anda espiando como se espreitam os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens, como gaiola cheia de pássaros são as suas casas, cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. Porque há entre o meu povo perversos e ímpios. Entre o povo de Deus existem perversos e ímpios, que são aqueles que numa casa de oração eles chamam de igreja, e eles intitulam de igreja, e eles se apoderam, se assenhoram das pessoas e as prendem com teologia, a teologia da prosperidade. Eles usam e eles prendem as pessoas na sua ganância. Muitas pessoas são gananciosas e vão a Cristo com a motivação errada, não de negar a si mesmo, mas de buscarem riquezas e ganhos materiais, honras indevidas, porque estes pastores, estes padres, eles são ímpios, de acordo com Jeremias 26 ao 28. Eles se enriquecem, eles exploram as pessoas e eles pervertem a palavra de Deus, eles adulteram a palavra de Deus e ensinam que o dízimo é obrigatório quando nós estamos na era da graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E pela graça nós somos libertos da lei, e nós não devemos dar o dízimo como na velha aliança. Nós devemos ajudar o órfão e a viúva para que eles possam prosperar. O dinheiro é para isso. O dinheiro é para ajudar os irmãos necessitados. A obra da piedade é para que nós possamos abençoar, para que nós possamos levar alimento para as pessoas, para os nossos irmãos que estão necessitados. Por isso, o profeta Jeremias enxergou os ímpios, e os ímpios são os pastores, são os padres, que falam que a igreja é quatro paredes, quando na verdade a igreja é o corpo de Cristo. Isaías 56, 11 diz: tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Tais cães são gulosos, são pastores. A palavra de Deus mesmo revela e ensina que os cães gulosos são os pastores, são os padres, porque eles são ímpios e eles são perversos. O que vai acontecer com os cães gulosos? Apocalipse 22, 15. Fora ficam os cães, isto é, vão
para o inferno, porque eles vão ficar fora do reino. Eu não estou julgando, eu estou julgando segundo a reta justiça, que é a palavra de Deus. Portanto, eu tenho autoridade do Senhor como um servo de Deus. Eu não sou um pastor, eu não sou um padre, mas eu sou um servo de Deus. E como servo de Deus, eu preciso retransmitir a palavra de Deus de forma pura, simples e cristalina, para que eu e você possamos ter ciência do perigo de estarmos em grupos cristãos, onde pastores e padres pervertem a palavra de Deus. Eles ensinam teorias, teologias que estão fora da palavra de Deus, e eles não ensinam a sã palavra de Deus, porque eles mesmos se auto-intitulam pastores e padres, quando na realidade Jesus deixa bem claro que todos nós somos irmãos, e o maior entre nós deve ser servo. Aquele que serve é servo. Paulo foi um servo de Deus, que eu e você possamos ser servos. E, portanto, os pastores e os padres, de acordo com Apocalipse 22:15, irão para o lago de fogo. Você que está numa denominação, você que chama alguém de padre, você que chama alguém de pastor, que você que escuta essas pessoas, eu quero que você possa assistir os meus vídeos, que você possa ponderar e que você possa concluir. Os meus vídeos são grátis, são totalmente gratuitos. Estão nas redes sociais, e esse vídeo que você possa ouvir mais de uma vez e você possa compartilhar. Você que é da Congregação Cristã do Brasil, você está de parabéns, porque lá não existe pastor, existe servos para servirem, e lá não está escrito Igreja Congregação Cristã no Brasil, está escrito Congregação Cristã no Brasil, porque onde se congrega os santos, os eleitos, os chamados. Portanto, eu respondo a primeira pergunta que eu fiz. A Congregação Cristã é uma igreja totalmente bíblica, porque o pastor lá é Jesus Cristo. E todos os irmãos são servos, servem a Deus no Espírito e são consagrados e buscam a Deus. E lá também não se chama de igreja, se chama casa de oração. Eu já vi alguns irmãos da congregação cristã no Brasil falar eu vou à igreja. Eu só queria corrigir isso. Não é igreja, eu vou à casa de oração, porque a igreja somos nós. A igreja se reúne na casa de oração. Precisamos compreender essa verdade, porque a palavra de Deus é muito clara. A igreja é o corpo de Cristo. Portanto, você que é da Congregação Cristã no Brasil, possa receber essa exortação no amor. Não estou aqui querendo... Estou ensinando sim, eu preciso ensinar, para que você possa perceber. Talvez o seu cooperador, o seu ancião, não tenha enfatizado muito isso, embora ele saiba, porque eu tenho certeza que eles sabem, porque eu já vi muitos, o ancião mesmo da minha comum, da minha localidade, da minha cidade, ele fala casa de oração, e é casa de oração mesmo, porque a igreja somos nós. Portanto, não fale assim, eu vou à igreja, porque a igreja é um corpo vivo. Eu vou à casa de oração e vou ao culto da igreja, vou à reunião da igreja. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa te abençoar. O vídeo ficou um pouco longo, mas é importante para que eu e você possamos entender melhor a palavra de Deus, para que nós possamos compreender. Você que está em qualquer grupo cristão que você chama de igreja, você tem que avaliar, porque a igreja é o corpo de Cristo. Igreja presbiteriana, católica, metodista, batista, Assembleia de Deus, é tudo impróprio. Por chamar pastor, homem de pastor, e o pastor é Jesus. E por chamar as quatro paredes, a construção, a casa de oração de igreja. Porque a igreja somos nós, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.